sem demora, vamos começar a pintura em tecido. Deixa eu aproximar mais um pouquinho o tripézinho. Aqui. Pronto. Vamos pegar o pincel número 18, eu havia falado no primeiro curso. E o clareador, tá, gente? Ó, aquela sacudida, como eu falei pra vocês no primeiro curso, não esqueçam. Ó, agora sim, vou pegar da tampinha e vou aplicar para poder, a primeira camada para poder dar o fundo, tá? Fazer o fundo nessa, ó, encho, aqui já não tem muito mistério, porém é apenas um fundo, tá? Ó, até terminando toda a tinta. E vamos lá novamente. Ó, fecha o vidrinho, aperta bem, segura bem firme. Ó, enche de novo a tampinha, carregando a tinta aqui. Que é pra nós, não tem problema. O importante é que fique bem. Ó. E por enquanto é rapidinho. Tô pegando, por enquanto eu não tô pegando feito fazinha, aqui se tem alguns risquinhos, vocês fazem isso. Eu aconselho que vocês deem uma fechadinha nele. Não estão com prática ainda. Então, é isso aí, gente. E vamos seguindo. Pronto, pincel na água, separa, ainda com o mesmo pincel. Gente, que eu tô fazendo aqui, ó, sacudo. Não se preocupe que a água não vai ficar clarinha o tempo todo, nem muito menos o paninho que eu tô secando. Agora vamos para o azul celeste. Ó, azul celeste para dar, representando, dando esse fundo representando o céu. Fechar, vamos sacudir até sentir um barulhinho. Ó, ouviu o barulhinho? Tá pronto para uso. Agora sim, um pouquinho mais de cuidado. Ó, agora eu vou botar de um lado, ó, tá vendo? De um lado eu carreguei, do outro não tem nada quase, ó, só manchadinho. Então, vocês vão pegar aqui, ó, vão descarregar aqui, é para não atravessar muita folhinha. Passar um pouquinho também não faz mal, tá? Mas não pode passar muito, vocês têm que ficar com risquinho para vocês verem o risquinho. Ó, vão descarregando o pincel, vão descarregando. No momento que vocês viram que descarregou já mais ou menos, aí vocês voltem, ó, puxando de leve assim, não direto no tecido, ó, aqui vocês apertam um pouquinho e aí faz isso aqui, ó, ó. Aqui, bem vindo, fazendo contorno das folhinhas, sempre assim, gente. Vai avançando mais um pouquinho, sempre pegando daqui pra lá, ó. Sempre assim, gente. Olha, lembra que eu falei que não vai se preocupar com o risquinho que ficou do carbono? Pois é, gente. No final, tá descarregado o pincel,
Aí vocês fazem isso no final, tá? Ó, carregando de novo. Ó, um lado tá só sujinho, o outro tá mais carregado. Ó, esse lado que tem menos é sempre no sentido da folhinha. Tá? Sempre na parte de baixo, que é pra ficar mais forte. Vamos virando o pincel, ó. Sempre a tinta onde tem tinta pro lado do risco. Sempre. Onde tem a tinta, mais tinta é pro lado do risco. Tá? Resumindo. Vai apertando um pouquinho o pincel, levemente, não. Pressionando mais um pouquinho. Ó. Aí volta já puxando aquela tinta, ó. Nesse sentido aqui, ó. É que eu tô indo rapidinho. Porque senão o vídeo fica longo e eu não consigo fazer o que eu... Isso aí, se eu ficar quieta um pouquinho, às vezes exige um pouco de concentração. Aí já vem sentido bombolê. Tá, gente? Já vai fazendo só aqui, porque o pincel já terminou a tinta. Ó, aí já faz, pode fazer em todo ele. Aqui tem mais tinta, pode pegar um pouquinho. Ó, já direto daqui da onde a gente já pegou na primeira. Alguma coisinha que fica aqui, esse espaço aqui, no paninho que já tá úmido, não tem problema. Pra dar uma limpadinha no pincel, se tem alguma sujeirinha, alguma coisa. A princípio, é esse o fundo. Por enquanto tá forte, mas depois de seco, ele vai ficar, pode ficar pronto. Tá dado o fundo, representando o céu. Usando o pincelzinho, colocando aqui no vidrinho, já pode deixar o vidrinho semi-aberto, não muito aberto. Dá uma enroscadinha nele, limpando o pincel. E agora, vamos passar pro sépia. Agora é o pincel menor, é o número 12. Aqui. Esse é o 12, é o maiorzinho que aquele. Esse é um outro meu que já tá gasto. E os novos para parar para vocês alguns. E vamos lá. Pegar o sépia. O sépia, gente. Vamos sacudir. Sentimos um estralinho. E mesmo processo. Só que aqui embaixo não vai pôr. Agora é sem clareador. Muito pouquinha tinta, porque o sépia é um pouquinho mais escuro. Então, nós vamos fazer isso aqui. Como eu representando o chão, nós vamos fazer isso aqui. Sempre na beirinha da folha. Aqui já vamos ter que puxar um pouquinho, fazer tipo bombolezinho, que é para não ficar tinta parada. O tecido tá seco. Não se esqueçam que aqui já vai dando sombra. É o chão, né? Aqui já requer um pouquinho mais de cuidado, porque a tinta já é mais escura. E aqui vamos fazendo um bambolezinho. Fazendo um bambolê aqui. Por que eu não usei clareador aqui, gente? Que é para ficar mais escuro, que é para manter a sombra. Lá em cima é o céu, é clarinho. Então, aqui, representando o céu, é mais clarinho. A sombra tá aqui embaixo. E aí, vem vindo já devagarinho, pequenas camadas. Sem apertar muito o pincel. Só para desmanchar onde tá paradinha a tinta. Tá, gente? Ó. Vem vindo. Ó. Pode subir um pouquinho. E vem fazendo sentido bombolezinho, assim. Depois que tiver descarregada a tinta, gente, ó. Mesmo sistema que eu pintei antes, a mesma forma. Carrega o pincel sempre o lado da tinta pro lado do risco, tá? Pro lado do risco. Aqui vocês não...
Senão, até poderia. Mas para o vídeo não ficar muito longo, então já vou usando mais ou menos o fundo, os fundos que eu quero pintar pelo menos uma folha e um morango, errar esse videozinho. Pra vocês verem, sentir o bambolê. Se avançar um pouquinho na folha no morango, não tem problema, tá, gente? E aqui nós viemos, vamos vindo. Aqui já dá uma apertadinha mais no pincel, que ele já tá sem tinta. Quando ele estiver sem tinta, tanto pra lá como pra cá, pra não ficar essa tinta paradinha aqui. O que acontece sem o clareador? Tem que ser um pouquinho mais rápido, tá, gente? Se vocês acharem, e no paninho, suga com paninho, como eu expliquei no primeiro vídeo, que ficou parado, para quem não tem prática. Gente, há 20 anos atrás eu tava que nem vocês. Eu não sabia nem como pegar no pincel. Aí vocês passam o clareador por cima, não tem problema, ó. Só não é bom passar o clareador antes, senão não fica essa sombrinha. Aí passa o clareador, se vocês acharem que não tem muita agilidade para ir muito rápido, aí vocês passam o clareador. Aí vem vindo, vem fazendo os bambolê, ó, já passou o clareador em tudo, vem vindo. Ó. É a sombra, gente, é a sombrinha do morango. Ah, tá secando demais, eu não tenho muita agilidade. Passa o clareador, não tem problema. Primeiro seca, é para ficar aquela sombra do próprio moranguinho das folhagens, sabe? É isso aí que eu quero que vocês entendam. Pode passar, pode puxar. Ó. Tá, gente? Não tem muita... Clareador é incolor, né? Aí não precisa se preocupar tanto. Clareador quanto que a tinta. A sombra tem que ficar, gente, ó. Pronto. Agora, gente, e vamos para a folha. Ainda com o número 12. Vamos pegar o amarelo limão. A mesma coisa, sacode o vidrinho. E vamos pintar a folhinha de baixo sempre, ó. Sem clareador, não precisa clareador, porque essa aqui vai de fundo. Agora vocês não podem passar do risquinho. Procura se manter dentro do risco. Essa é a ciência da bela pintura, gente, da pintura certinha. Carrega o pincel levemente, ó, vai fazendo isso aqui, fazendo esses contorninhos aqui, sem passar do risco, tá, gente? De novo, a parte que tem tinta é sempre pro lado do risquinho, ó. Dê um toque na tela, gente, faça um zoom. Aí aproxima mais para vocês verem como eu tô manejando o pincel, ó. Tá, gente? De novo, carrega que nem a pazinha de lixo que eu falei no primeiro curso. Se não assistiram, assistam. É muito importante. Lá eu falo que material comprar, onde comprar, como preparar, além daquilo que eu já deixei como preparar na prática. Lá eu só explico, é na teoria, gente. Aqui é na prática. Ó. Pronto. Primeira folhinha pintada. Dado fundo.
Agora, aí se sair um pouquinho fora aqui, gente, seta embaixo de fundo, não tem problema, isso acontece, ó. Certo? Ó, limpa, não tem necessidade porque é fraquinho. Agora vamos pegar o verde folha, sacode, o mesmo sistema. Gente, uma observação, o lado liso da tábua não se põe a cola permanente, se põe nesse lado, não sei se vocês notaram, no lado crespo, tá? Ó, carrega o pincel do ladinho do morango, onde tá o morango, descarrega ele, carrega de novo, ó, puxa mais ou menos pro meio, fazendo esse sentido aqui. Gente, só até o meio. Aí pode virar o pincel para descarregar o resto da tinta aqui embaixo, até o meio. Pronto. É o verde oliva. Aliás, o verde folha. Agora nós vamos usar o verde oliva com o número pincéis são novos, ó, são os novos. Já peguei os novos para vocês verem que no início, até eu às vezes tenho que ter cuidado, porque por mais prática que tenha, não quer dizer a prática, tem que ter o cuidado mesmo. Mais é o cuidado, aonde você adquire mais prática. Ó, carregando, qualquer ladinho, carrega um ladinho. E vem passando na escadinha, como eu falei, eu expliquei lá no primeiro vídeo, ó. Passa aqui, descarrega a tinta, dá aquela puxadinha de leve, ó. Tá, gente? Bem-vindo. Carrega a pazinha. O lado que não tem tinta, ó. O lado que tem tinta é pro risco. Do lado que não tem tinta no tecido. Tá, gente? Vamos subir na escadinha, ó. Dá um toque na tela, um zoom, que aí você vê melhor. Ó. Vem com o pincel meio de ladinho, puxando por pequenas camadinhas, ó. A mesma coisa, carrega a pazinha, o lado da tinta é no risco, que aí você já tapa o risquinho, ó, e vem puxando de ladinho, subindo a escadinha. Desce a escadinha, ó, descendo a escadinha. Não carregou bem, carrega de novo o pincel. Descendo a escadinha. E agora subindo a escadinha para puxar o fiozinho. Sempre nesse sentido aqui, para dar um movimentozinho na folha. Certo, gente? Carrega o pincel. Ó. Aqui. Sempre nesse sentido. Ó. Tá muito borradinho o pincel? E para continuar na outra folhinha. Depois vai secar, gente, vai ficar diferente. Pouca coisa diferente. A mesma coisa, ó, carregou o pincel, ó, de um lado, do outro lado não tem, o lado que tem, do lado do risco, ó, levemente soltando, ó, como se fosse escrever com uma caneta. Não deu muito cheinho aqui para tapar o risquinho, faz de novo. Ó, a escadinha, de cima para baixo, depois vem subindo a escadinha, ó. Tá, gente? Ó, vem subindo a escadinha. Sem fazer muito lameiro, muito risco. Soltou em cima do risco a tinta, carregou a pazinha, soltou em cima do risco novamente, para tapar o risquinho. E aí vem vindo, gente, ó, vem subindo a escadinha. Faz a escadinha para baixo, solta aqui na pontinha da folha, aí vem subindo. Aqui desmanchou, faz também pro ladinho onde está a tinta do pincel, faz novamente, não tem problema nenhum. Ó, viu, gente? Agora,
Vamos lavar ainda com o número 6. Desculpa, gente, agora é com o número 10, tá? Com 10. Com 10. Cadê o 8, gente? O 8. Tá aqui o 8. Tem horas que eu tenho que olhar, porque são meio parecidos. Mas se você errar o pincel, não tem problema. O problema para quem está iniciando é ruim. Para mim não teria, no caso. Mas para vocês é que nem quando eu iniciei, gente. É exatamente quando eu iniciei. Ó. Carrega o pincel, ladinho de baixo, sempre deixa sombreado. Ó. Isso aí, gente. Estão vendo, gente? Tapou o vidrinho, lava o pincel ainda com o número 8. Você vai pegar o branco, gente. Sacode bem, até sentir o barulhinho. Ó, o branco, ter com uma cor escura, tem que ter com branco. Carregou o pincel, ó. Carregou a basinha, encostado aqui no meio do nervinho da folha, que você já fizeram com verde oliva, vem vindo até o final, dá aquela puxadinha de leve, que é para dar a sombra, gente, ó. Ainda com o número 8, gente. Ver se eu consigo aproximar mais da tela. Tem que ser aqui mesmo, gente, que eu vou ter que pintar a folhinha do outro lado. 12, porque estão meio gastinhos os meus, então eu tenho que estar olhando, gente. Novamente, fundo. Ó, segura bem a tampinha, sacode. Enchendo a pazinha, ó. Tô meio apressando, que é para o vídeo não ficar muito longo. Longo demais. Aqui, gente, ó. Faz a voltinha, já vai fazendo a... Ainda com o número 12. Ainda com o número 12. O número 12. Ó, 12. Não sei se dá pra ver, gente. 12. O verde folha. Sacode o vidrinho. Mesmo sistema, gente. Sacode o vidrinho. Enche a pazinha. Tipo uma pazinha. Do lado que tem a tinta, você solta no fundo da folhinha. Tá? Começa lá pelo meio da folhinha para carregar bem. Vai até a metade, não toda a metade. Pronto. Número 6, gente. Número 6. Verde oliva. Sempre pintando as de baixo. Tem tinta na tampinha, dá uma olhada. Aí não precisa sacudir novamente para pegar tinta, porque ainda tem aqui. Ó, gente. Mesma coisa, ó. Descendo a escadinha e subindo, fazendo nervurinha. Entendeu, gente? Ó. Vamos lá, subindo a escadinha, descendo a escadinha, subindo a escadinha de novo, descendo a escadinha. Vamos lá. Ó, gente. Puxando a nervurinha. Soltando a tinta, enchendo a pazinha, de novo, novamente, aqui, descendo a folhinha, meio de ladinho, assim. Ó, tapou, carrega de novo, não tem problema, não tenha medo. Se borrar, não vai fazer mal. Gente, lembra de uma coisa, como dizem por aí. Feito é melhor do que não feito.
É errando que se aprende, gente. Ó. Não é porque eu tenho 20 anos de experiência que eu também não posso errar, com certeza. Foi o 8, foi o 10, agora é o 6. Para fazer embaixo da folhinha aquele contraste de branquinho lá embaixo quando pega. Quando é menos coisinha aqui, gente, quando é menos escadinha, a gente só dá uma soltadinha de leve assim, ó, tá? O branco é só encostadinho, dando uns pequenas camadinhas assim, soltando e dando uma puxadinha de leve. Ó, aqui também, mesma coisa, ó. Isso aí, gente. As primeiras, segundas folhinhas estão pintadas. E agora nós vamos pintar o morango. Eu sequei o 6, mas eu vou pegar agora o limão novamente. Vamos tapar, dar o fundo no morango com amarelo limão. Ó. Aqui com amarelo limão é clarinho, não faz mal que passe as folhinhas um pouquinho. Ó. Deu fundo em todo ele, gente. Ó, eu tô fazendo rapidinho, mas é com clarinho também, gente, ó. Pode limpar o pincelzinho aqui, descarregar, não tem problema. Descarrega na parte de cima, pelo meio. Pronto. Limpando o pincel novamente. E vamos pegar o vermelho escarlate, o número 6, que o 8 é grande para esse tipo de coisa, vamos pegar o menorzinho. Aqui, o número 6. Aqui tá o filete, vocês estão vendo que tá fora de água, fora da água. Não pode deixar para não entortar as cerdas dele. Lá no curso eu explico como é que se apara. O filete não precisa ser passado a lixa, é só aparar a pontinha, um pouquinho. Pegando agora o vinho, gente. Descarregando embaixo. Lembra que o vinho é mais escuro. Fazendo o contorno do morango. Aqui, gente, número 8. Opa! Número 8. Vamos pegar o branco, vamos ver se tem tinta no branco. Tem tinta no branco, na tampinha. Então, não tem necessidade de nós estar sacudindo. Nós vamos encher e vamos fazer isso aqui, gente, ó, encostado lá na folhinha de cima. Vamos soltar, que nem a pazinha encher, que nem a pazinha de lixo. Não carrega aqui em cima toda a folhinha, ó. Aí, vocês vão fazer isso aqui, gente, ó. E soltar. Soltar. Só uma vez, duas no máximo. Pronto. Agora, nós vamos usar o filete. Filete para finalizar. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu prefiro o 0, tá, gente? Tanto faz. No caso, esse aqui, não sei se os outros têm, acho que não tem muita diferença. E o 00, ele é mais longo o pelinho. Para quem quer mais longo, eu já prefiro mais curto, porque não precisa cortar tanto. O branco também não precisa sacudir ainda. Tampinha, ó. Borrei os dedinhos. Vamos limpar os dedinhos. Borrou o dedinho, limpa no paninho. Vamos fazer um pingo branco no morango. Ó. Só assim, gente, ó. Solta. Vai soltando. Alguns pingos, não precisa tanto. Pronto. Agora, limpando o pincelzinho. Lembra que esse aqui não pode deixar na água, gente. Tem que deixar fora da água, senão entorta a célula. É muito pequenininho. Muito cuidado nessa hora também. Ó, a mesma coisa, vamos molhar a ponta do pincel e encostar no branco, gente. Ó, cada pontinha é uma molhada de...
Sempre tem que molhar o pincel, e assim vocês vão dominando o pincel, gente. Por isso que o nome do curso é Curso Dominando o Pincel. Ó, curso de pintura em tecido dominando o pincel. Pronto, gente. Agora vamos fazer as folhinhas do morango, tudo com filete. A folhinha do morango é mais rápido, ainda tem tinta aqui, não tem necessidade de pegar mais tinta sacudindo o vidrinho. A folhinha do morango é assim, vocês só vão se guiar pelo risquinho dela. Ó, eu tô com a mão na frente, desculpa. Ó, gente. Preenche com o próprio verde oliva, vai puxando a folhinha. Vamos, tá embaixo primeiro, nunca se esqueça, sempre que tá embaixo. Ainda tem tinta no pincel, aliás, na tampinha. Não tem necessidade de sacudir e pegar mais tinta, só para pegar mais tinta que temos que sacudir. Tá? Fechar o vidrinho e sacudir. É isso. Eu fiz isso aqui, gente, que tem um bichinho no meu... Agora já escureceu. E sempre tem um bichinho aqui pra fazer companhia. Deve ser alguma mariposinha. Aqui, gente, ó. Finalizando já com esses moranguinhos, gente, ó. Ó, esse aqui já vem por cima, então assinala, mas limpando o pincel. Dá um leve acabamentozinho. Cuidado para não estragar a folhinha, gente, ó. Assim. Aqui a folhinha do morango não tem muito mistério. Ó, errou um pouquinho, acerta de novo, não se preocupa. Ó. Já dá para corrigir na hora, gente. Pronto, gente. Tá? Agora tá, continuar. Tem mais folhinha do morango, gente. Então vamos pegar o vidrinho aqui e vamos puxar essa folhinha, aquelas de baixo. Não consigo subir. São pequenas, tá? A folha tá por cima. Ó. A folha grande tá por cima. Limpa no paninho, que é pouquinha tinta, não precisa lavar. Aí faz o mesmo processo. O verde oliva pintado, agora dá aqueles pontinhos de novo. Aqui, gente, ó. Sempre do ladinho de baixo aqui. Pra onde pega a claridade lá na ponta de baixo. Nem a folhagem grande. Pronto. Depois eu peguei o moranguinho com mais folhinha pra pintar. Vou dar uma limpada aqui. Dessa. Para dar o fundo na folha. Tem tinta na tampa, não precisa fechar vidrinho para sacudir, gente. Eu podia pegar o número 12 para fundo. Então, melhor é não se apressar. Eu tô indo um pouco mais depressa. Aonde vocês vão botar o verde oliva depois na folhinha, ó. Tá, gente? Formando a folhinha. Aqui vocês podem carregar o pincel no meio, vão chegar no meio, ó, como se estivesse limpando o pincel. Ó, carregou, botou. Eu já vou dar o fundo nas duas folhas, que é para adiantar. Fundo amarelo limão, com pincel 12, fundo. E aqui vai saindo a mágica, gente, da primeira arte de vocês. Por que que tem um monte de folha? Gente, é nas folhas que a gente pega a prática. E é isso, se o vídeo, se acabar os minutos, tá?
primeiro onde está mais embaixo, a folha de baixo, de trás. Puxa, bom, essa aqui já é menor, já requer. Pronto, pode limpar o pincel no fundinho da folha, fazer nesse sentido, levantando. Agora vamos no número 6. Esse aqui é o 8. Vamos para o número 6, gente. 6. Para fazer esse contorno tem que ser o 6. Não tem mais tinta aqui, então vamos tampar o tubinho, sacudir. Já peguei tinta na tampinha. E vamos sempre, ó, da escadinha faz para baixo e sobe para cima, ó. Da escadinha vem para baixo, faz o risquinho de novo, da escadinha vem para baixo, sobe, da escadinha para cima, sobe para cima. Como expliquei lá no primeiro vídeo do curso. Lá na pontinha da folhinha, vem vindo aqui, pega de novo, limpa o pincel, descarrega mais, aperta mais o pincel onde não tem quase tinta, ó, e vem subindo novamente. Ó, gente, isso aí, gente, vem ajeitando, já vão aprender a ajeitar, ó, aqui, e sobe de novo a escadinha, sem avançar muito lá, faz de novo, sobe a escadinha, faz de novo, ó, enchendo a pazinha, descarregando em cima do risco a tinta, vamos de novo, enchendo a pazinha, vamos encher de novamente, ó, enchendo a pazinha, gente, ó. Vamos de novo. Lembra que na cabecinha da folhinha, onde tem a tinta, só encosta. Já vamos fazer no meio. Um lado tu escurece. E o outro lado tu. Vamos fazer a outra. Mesma coisa. E, ó, sobe. Faz o contorno da escadinha e sobe. Ah, mas eu queria que ficasse mais forte. Faz de novo, ó. Como se tivesse uma caneta escrevendo, gente. Sobe lá na cabecinha dela, na pontinha da folhinha. E vem, gente. Repete o vídeo, para vocês verem melhor. Dá um zoom, dá um toque na tela. Ainda tem tinta aqui. Lembra que aqui eu não vou poder passar, fechar a folhinha, porque aqui tem as folhas do morango ainda. Então eu vou deixar por último para fechar. Mas aqui eu posso fazer já, entendeu? Aqui tá embaixo do morango. O morango tá por baixo dela aqui. Ó, encostei lá na onde é pintado na cabecinha e puxei de volta. Vou fazer a mesma coisa, sentido para baixo, tá? A sombra. Ó, gente, de ladinho vem puxando. Estragou, não tem problema, conserta de novo. Ó. Agora eu vou para outra. De novo puxando a escadinha, como eu explico lá, vocês têm que ver o primeiro vídeo. Lá eu tenho um resumo completo, direitinho. Aqui eu tô explicando mais ou menos na prática para vocês, tá, gente? Como é que se
faz a primeira pinturinha, ó. Primeiro bebezinho, a sua primeira arte aqui. Ah, gente. Aqui. Vamos carregar a pazinha, que ainda tem tinta. Encosta bem no moranguinho, que é pra depois não ficar faltando os ladinhos. Pinho de novo. Ó. Lembra de eu disse pra vocês que tinha ficado borradinho de vermelho? Até os borradinhos a gente aprende a corrigir, gente. Ó. Aqui ainda tem na volta da tampinha, pra fazer o lado da sombra. Lá vou eu fazer o lado da sombrinha, gente. Para fazer, quanto maior a folha, maior o número, maior um pouquinho é o pincel, gente. Agora eu vou pegar o branco, eu vou precisar de mais tinta. Ó, isso aqui. Carrego um lado, como sempre, ó, vou encostar aqui. Só encostadinho, vou levar lá em cima e vou descendo, que nem eu fiz nas laterais da folhinha, ó. Vou novamente carregar a pazinha, vou encostar aqui e vou... Ó, gente, eu vou finalizando assim, ó, de ladinho o pincel, ó. Que aí sai esses risquinhos. Ó. Encostei, puxei de leve e de leve eu vou puxando para baixo de novo, tá, gente? Ó. Pronto. Agora, com o mesmo pincel ainda, tá sujinho o pincel, lava, descarrega o que é o excesso. Para nós fazer a luz na parte de baixo da ponta, onde pega aqui, a idade. Lá vamos nós, ó. Primeiro dá só uma coisinha assim, e aí puxa. Vamos pegar aqui, ó, soltar de cantinho o pincel e já puxa de cantinho também. Certo, gente? De cantinho. Viu? Pronto. Aqui eu tô deixando, como eu falei pra vocês, não vou fazer agora, ó, de cantinho. Vamos lá. Não tem muito mistério, com o tempo vocês vão ver. Ah, tem 20 anos de prática. Eu não levei 20 anos para ficar com prática, meu filho. Eu tenho 20 anos de pintura. Tá, minha querida? Muito eu pintei para fora, gente. Agora, algumas encomendas ainda faço. Mas devido ao meu outro serviço, setor de produção na padaria, eu tô parando de pintar, de dar aula pessoalmente, fisicamente, para poder dar aula assim online, para quem não tem condições, no caso, para quem realmente quer aprender. Ai, gente, voltando no número 6, pegando o número 8, gente. Vamos lá. Pegando o número 12. 12. E vamos dar um fundo de amarelo no limão, amarelo limão no morango, tá, gente? Aqui eu fiz um fundo de sépia aqui, que é onde representa a terra, um pouquinho menor que o do risco que eu já deixei pronto para vocês, que é o risco que tá lá. Aquele risco, gente, que tá lá, que daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês. Agora é uma tinta mais atualizada. Aquele risco que tá lá, tem mais de 12 anos que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o que tá no curso.
Esse é o mascote, gente. Esse é o original. Faz parte do meu curso quando eu dou as aulas, as primeiras aulas, passo a passo para vocês. Ainda com o pincel número 12. Não, perdão, não é o 12, é o 6. Esse aqui é o 6, o 8. Com o 8 eu vou dar esse vermelho escarlate, gente. Com o 8 dá o vermelho escarlate. Ou 6, se vocês não se animar a pegar o 8, pegue o 6. Vão devagarinho. Eu tô pegando um pincel maior, porque eu já não vou muito no meio. Mas o pincel menor não deixa vocês avançar muito, porque vai faltar tinta, né, nesse pincel. Depois, com um pouquinho de prática, vocês não precisam ficar trocando tantos pincéis. Vocês vão trocar conforme o tamanho da pintura. Vamos de novo dar mais um vermelhinho aqui por baixo, soltando a tinta. Aqui na parte de baixo. Ó, puxando pelo meio. Não muito lá no meio. Ainda com pincel 8. Agora com 6, gente. Pincel 6. 8 para dar o vermelho escarlate, o 6 para dar o vinho. Por quê? Porque o 6 não vai me deixar eu carregar muito. Ele tem que se misturar com o vermelho, que nem tá outro que eu lhe mostrei ali. Que eu acabei de pintar para vocês, ó. Descarregando levemente no risquinho e volta fazendo isso aqui. Nunca avançando lá no meio, sempre deixando o vermelhinho aparecer. No meio. Aqui, gente, procura trazer o pincel, ó, descarrega aqui embaixo. Procura trazer o pincel como se fosse uma caneta, assim, ó. Até lá o finalzinho da folhinha. Lembra que aqui eu deixei que a folhinha vem por cima? Pois é, agora vocês vão ver como é que eu vou fazer o acabamento. Aí vocês dão aquela puxadinha, pode até descarregar aqui embaixo com cuidado para não pegar até lá o meio. Tá, gente? Ó. Pronto. Ó, mesmo 6, eu vou fazer aquela parte do branco que eu expliquei para vocês. Vou explicar de novo. Carrega. Descarrega aqui. Fazendo o contorninho das folhas já. Dá mais uma descarregadinha. Ó. Sempre fazendo os contorninhos das folhas. Ó. Lá em cima. Aí, lá vem assim, devagarinho, meio com ele de ladinho. Não puxando muito, gente, ó. Umas leves puxadinhas assim, ó. Certo? Quer endireitar a mão um pouquinho? Puxa, mas lá de cima para baixo. Pronto. Ó. Nunca do meio ali, sempre de cima para baixo, para não marcar com branco. Agora, gente, é com filete. E vamos para praticamente o final. Não tem mais tinta aqui na tampinha do verde oliva e eu vou sacudir para pegar mais tinta na tampinha. Vou fazer a folhinha, tá? Ó. Vou fazer a folhinha do morango, que depois eu tenho que terminar de fazer a folha grande. Ó, gente, esse aqui já vem mais cabeçudinho. Esse já é mais gordinho, mais fofinho. Ó. Aqui. Puxa. Não muito, que aqui a folha tá em cima, outra folha. Dá uma tapadinha a mais, que é um filetezinho. Não pode pegar outro pincel, porque senão já viu.
pincel maior, por isso que eu digo, quanto menor a pintura, menor é o pincel, gente. Aqui já é uma folhinha bem maior. Ó, a do meio. Sempre com filete, com cuidado, sem pressa, ó. Terminar de tampar aqui. Ó, lembra que essa aqui vem por cima. Assim. Assim, gente. E assim nós vamos terminando as nossas folhagens, pintura de folhagens e morangos. Ou morangos e folhagens, como queiram. Espero ter agradado vocês, gente, ter pintado de uma maneira que vocês entendam melhor, pelo menos as cores. Repita o vídeo. Deixa a opinião de vocês, se vocês quiserem aqui, a dúvida de vocês, tá? Que eu puder ajudar mais, eu ajudo. Minha única intenção aqui, gente, eu tô feliz da vida, é poder estar ajudando vocês da melhor maneira possível. Com um pouco que eu tenho, poder ajudar vocês. Como eu vinha falando, eu tenho outro setor na padaria, setor de produção na padaria, trabalho, sou funcionária lá, é uma equipe, então não faz uns 5 anos que eu já estou lá, e eles não querem que eu saia, gente, é isso aí. Ó, a mesma coisa, a parte de baixo, aonde pega a claridade maior, que a parte de cima já vem com sombra ali. Ó. Aqui o branco tem que cuidar. Se tu apertar demais esse filetezinho é sensível, tá, gente? Não pode apertar. Aqui a folhinha maior, vai de novo. Aonde dá o sombreado também, a sombra e a luz, né? Certo, gente? É isso aí por enquanto. E agora vamos de novo no branco, vamos dar uma para descarregar aqui no pincel. Secamos para não ficar muito cheio de tinta, não pode ter excesso, a não ser o suficiente para pintar. Agora nós vamos sacudir o branquinho de novo. Tá, gente? Vamos sacudir o branquinho. Ó, com cuidado, sempre enroscando o vidrinho. Vamos botar o branco. Aqui, só soltando as gotinhas. Ó, que é os pinguinhos do morango. Depois faz um intercalado. E pronto, gente, ó. Vamos fazer agora, pintura com pincelzinho, subindo com paninho. Vamos com o preto, vocês já estão sabendo, né? Molhou o pincel, encostou, soltou. Molhou o pincel, encostou, soltou. Molhou o pincel, encostou, soltou. Molhou a pontinha do pincel filete, soltou. Molhou a pontinha e soltou. Não soltou bem? Vai de novo, vai com cuidado, ó. Só mal toca, só para soltar a tinta. Pronto, gente. Tá pintado os moranguinhos. Com o mesmo filete, isso eu não expliquei no primeiro curso, você pode puxar uns galinhos. Com o mesmo filete, com a tinta sépia, tá? Com a tinta sépia, você pode, vamos ver se tem tinta aqui, tem. A tampinha ainda tem. Com o mesmo filete, você pode puxar
os galinhos, tá? Uns galinhos assim. Outros assim. Tá, gente? Ó, o mesmo filete, vocês podem fazer isso aqui. Uns galinhos assim, sabe? Ó, uns galinhos. Mesmo filete. Sem muita coisa, sabe? Aí. Puxa só uns galinhos assim, umas coisinhas assim, sabe? Só somente os galinhos. Aqui, ó. Pronto. Aqui mais um galinho. Pode puxar mais um galinho daqui, ó. Lembra aqui onde tá borradinho, que eu falei pra vocês? Ó. Onde tem os borradinhos. Seu segredinho, às vezes, borradinhos, sabe? Ó. Tá borradinho ali, não sei o que, não gostei. Puxa uns galinhos, gente, morango. Ó. Pronto. Ah, aqui, só esse aqui eu não gostei, tá? Faz assim, então. Pronto. Pensa que acabou, gente? Vamos fazer o quê? Agora o verde oliva, precisando com sépia, vamos dar uma olhadinha aqui nesses galinhos. Ó. Verde oliva em alguns lugares, não é em todos. Só para dar um acabamento aqui. Ó. Aqui, os grossinhos. Aqui. Aí vocês fazem assim, ó. Só em alguns lugarzinhos, gente. Ó, para reforçar os galinhos. Não precisa ser em todos, não. Ó. Só para fortalecer mais o galinho. E aí, gente, o que vocês estão achando? E é isso aí, gente. Finalizando o galinho. Fazendo os raminhos, vamos limpar aqui o filete, ainda tá dando tempo. Ok? Ainda tá dando tempo. E eu vou pro branco. Lá na pontinha de cima, gente, ó. Umas coisinhas meio falhadas, assim, sabe? Assim, gente, ó. Não é em tudo quanto é coisa, gente. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos nessa. Aqui. 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 Gente, pronto. Alguns reflexos, não é em tudo, gente. Ai, ai. Vamos lá. Vamos continuar com o branquinho.
tão forte, também não tão fraquinho, gente, ó. Algumas folhinhas. E tá feito, gente. Agora falta só essa folha que eu expliquei pra vocês, que eu vou pegar o número 6 de novo. Tá? O número 6, cadê ele? Tá aqui. Pra fechar a folhinha, lembra que eu tenho que fechar essa folhinha? Com a tinta verde oliva. Vou fechar aqui essa folhinha, finalizar essa folhinha, ó. Tá, gente, ó. Finalizei a folhinha. E agora, vou com branco, bolhadinho assim, ó. Com pincel de ladinho. E pronto, gente, tá finalizada a nossa pintura de hoje. Deixa eu arredar aqui, afastar um pouquinho aqui. Deu para vocês verem, gente? Tá finalizada a nossa pintura. Viu? E é isso aí. Essa aqui, Deus em primeiro lugar. E agora tô pegando, olha o desenho, gente. Tem folhinha, tem batidinhos, ó. Olha o desenho, que é o mascote que eu falei pra vocês, ó. Olha o mascote. Para fazer assim, gente, ó. Dá para fazer joguinhos. Estão vendo, gente? Dá para fazer joguinhos de guardanapinhos, ó. Pro Dia das Mães, para botar nos... Ó. Aqui é outro morango, ó. Como dá para fazer, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Que eu já deixei mais ou menos arrumadinho em cima do tecido tergal que eu falei para vocês. E dá para fazer assim também, gente, ó. Aquele ali pode ser assim mesa e esse pode ser na volta, ó. Esse aqui ficou as folhas diferentes de um outro tecidinho que faltou o amarelo limão e como eu disse para vocês, pode ser o ocre e ouro. Aqui ainda usei um caramelo. Mas ali, como é o mascote, que é o do curso, aí eu procurei fazer. Aqui, gente, tá mais forte, secou a diferença. E aqui tá mais fraquinho, porque secou, tá seco, né? Ó, tá seco. Mas depois... Obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Oportunidade de poder passar um pouco que eu sei para vocês iniciantes de pintura em tecido. Muito obrigada, de coração.